Eu já quero começar te perguntando o que, na sua avaliação, define a nova direita brasileira. Eu sei lá. A nova direita se dane. É um bando de picareta. Mas você não consegue. Eu fiz todo o possível para que existisse uma direita. Eu consegui fazer a maior parte da minha vida. Assim, metade foi no tempo dos militares e a outra metade foi no tempo da glória esquerdista, da hegemonia esquerdista. Que é o PT. Que o PT acabou sendo a boca de funil. Na verdade, tem organizações muito mais velhas, o PCB, PCdoB, Ação Popular, etc. Então, essas organizações realmente tomaram o poder, criando novas legendas, vamos dizer, organizações de fachada. Né? E dominaram o país, na verdade, durante 40 anos. No tempo dos militares, a esquerda já dominava toda a mídia e toda a universidade. Esse é um fenômeno que o pessoal não quer estudar. Mas você não tinha um jornal de direita. Nenhum. Nada. Zero. E as redações é assim. Quem era comunista era simpatizante, quem era simpatizante era companheiro de viagem, todo mundo repetia o mesmo discurso. Então eu comecei a achar que isso era uma situação muito anormal. Ficou mais anormal ainda, quer dizer, quando o Lula celebrou duas vezes, em duas eleições, ele disse: olha aqui, isso é a glória da democracia. Todos os candidatos à presidência de esquerda. Mas, isso aí para mim é o contrário da democracia. Alguma direita tem que existir. Eu fiz o possível para que ela existisse e, na verdade, consegui abrir um lombo nessa hegemonia. Né? Só que o que veio, o pessoal que veio atrás, que não come não. Só palpiteiro, freirista, oportunista, não todos, evidentemente, tem gente que odeia, eles fazem de tudo. Mas fala agora nessa que chamam de nova direita. Eu não estou ligado a nenhum desse grupo, não quero saber disso. Né? Eu fiz meu serviço, está feito. Agora eu disse que quem você identifica como nova direita? O que é nova direita? Daí eu vou perder. MBL, Dória, Bolsonaro? Quem para você se enquadra? Basicamente, nova direita existem dois tipos de coisa. Existe o pessoal liberal e libertário, que se formou a partir dos antigos institutos liberais, alguns ainda existem, outros não. E se formou, sobretudo, por influência dos institutos liberais e do Fórum da Liberdade, que era uma reunião anual, chegava a ter duas, 3 pessoas, promovido por um desses institutos. Então, esse pessoal absorveu as lições de economia da escola austríaca e do liberalismo anglo-saxão. Isso é tudo. Os que absorveram aquilo. Então, isso é uma facção. A outra facção não tem uma definição ideológica, mas são os saudosistas do regime militar. Evidentemente, é uma mente muito confusa. Acredito em intervenção militar, mas quando eles falam isso, eles estão usando uma expressão, uma palavra, que não tem. Na verdade, eles não sabem o que querem dizer por trás disso. Mas não é solução mágica, né? Todo mundo nos enganou, todo mundo nos sacaneou, os militares não roubavam, então queremos os militares golpes. Isso é toda a ideologia deles. E acontece o seguinte: primeiro, na primeira das facções, o liberalismo ele não oferece instrumentos suficientes para você diagnosticar a situação brasileira. O que foi feito para outros quadros sociais totalmente diferentes não se aplica. E às vezes o liberalismo é simplório. E o pessoal saudosista do regime militar, eles esquecem o seguinte: em 1964, o país inteiro queria derrubar o Carvalho. Todo mundo apoiou. Foi um negócio impressionante. Se você pegasse todo o empresariado, toda a mídia, a Igreja Católica em peso, né? Todo mundo estava contra o lugar. Hoje está todo mundo no local. Você vê o que está fazendo os bancos? Está todo mundo fazendo exposições do banco, essa do Santana. Esse pessoal todo ajudou o Lula a subir no poder, fizeram grandes negócios com ele, se encher de dinheiro.
A Igreja Católica passou todinha para a esquerda, sob a influência da teoria da libertação, e o quadro internacional mudou. Esse mudou mais do que tudo, porque nos anos 60, por causa das guerrilhas, espalhadas pelo Fidel Castro por toda a América Latina, qualquer golpe militar tinha um certo apoio dos Estados Unidos. E hoje é o contrário. Hoje o mundo inteiro está contra golpe militar. Você viu o que aconteceu em Honduras? Eles tiraram o presidente, justificadamente, Carlos Banana, e daí veio a pressão internacional. E o presidente Micheletti jogou, convocou novas eleições e foi eleito o quê? Um esquerdista, um outro, parceiro do outro. Então a condição hoje é completamente diferente. Você não vai intervenção militar hoje como se fosse uma coisa óbvia, fácil, a solução de todos os problemas. Para mim é loucura. Mas para você, se tivesse uma condição em que fosse um outro cenário de apoio, seria uma opção viável? E claro que eu falo assim, que comprar essa situação. Você tem que imaginar uma outra situação na minha cabeça, não coisa. Por que você acha que surgiu, então, essa nova direita? Por que precisava de uma nova direita no Brasil? Porque um país só tem esquerda não é normal. Nem a União Soviética era assim. Até na União Soviética havia uma resistência na direita, havia literatura. Né? Você tinha o Vladimir Bukovsky, tinha o Soviético, tinha um monte de gente do outro lado. Gente intelectualmente sólida, gente de peso. Você tinha uma imprensa clandestina contra o regime. No Brasil não tinha nada. Zero. Você não tinha como. Quando eu criei o meu jornalzinho eletrônico, Líder Sem Máscara, nós criamos um produto fundo de quintal, e eu arrochando minha filha em mim. E fizeram a gente morar em Petrópolis, né? O jornal era tão esquisito que as pessoas não entendiam o que a gente estava fazendo. E daí começou a aparecer outro. Mas, bom, alguma coisa tem que ter, não é possível. Assim. 93. Quando chegar na minha pergunta, eu sou ligado. Não, 93 não foi não. É? De 93 até 95 a gente teve que trabalhar. Isso não foi 93 não. Petrópolis foi muito depois. É mesmo? Eu não sei. Eu pergunto para você. Eu não sabia que ela sabia direitinho. Tá. Mas então, assim, quando surge uma nova direita, nem direita existia, assim, dá para falar isso? Não tinha nada, zero. Quantos anos você tem? 35. Você tem um pedaço dessa história. A maior parte das pessoas ignora. Eu achei até engraçado que isso aí na Bíblia, na terra do Bolsonaro, mas a maior parte do eleitorado dele, eleitoral de 25, 26 anos, eles não viveram a ditadura. Ele é autor da matéria do livro. Sim. Mas nesse caso, enfim, para muitos que se identificam com essa nova direita, você é um guru. Você aceita esse papel? O que eu posso fazer? Esse pessoal lê post no Facebook. E de fato, eu achei que isso devia existir. Estou feliz de que tenha existido. Agora, estou feliz de que exista a direita, por pior que ela seja. Alguma tem de existir. Tão ruim quanto o PT, nenhum é. Ninguém roubou tanto quanto o PT. Mas você vê que dentro dela, ele tem inimigos ferozes também. Você pega ali, tipo o Reinaldo Azevedo, o Rodrigo Constantino. Agora que o Rodrigo Constantino avançou. Por quê? Eu sei lá, uma vez ele pediu desculpa, até depois disse que foram desculpas táticas. O que seria? Eu não sei o que ele pensa. E o Marco Antônio Villa, então. O pessoal fala de horrores. Isso é ruim, ter uma direita fragmentada? Não, isso aí é outra besteira que a gente diz. Nós precisamos nos unir, porque, olha, na história de qualquer movimento político, as divisões internas são uma força que o faz crescer. O próprio comunismo é um exemplo disso. Ninguém matou tantos comunistas quanto os comunistas. Já no dia da Revolução Russa já estava assim, você tinha bolcheviques, mencheviques, os chamados social-revolucionários, que tinham várias facções, umas matando as outras.
Em Cuba foi a mesma coisa. Sempre é assim. Você percebeu uma busca maior nos últimos tempos pelo seu curso, pelo que você faz? As pessoas estão te buscando mais? Você tem percebido isso de uma forma? Olha, eu sei o seguinte, depois que fizeram umas fofocas aí sobre a minha família, o negócio começou a aumentar na base de 200 por dia. Ah, é? Mas o quê? 200 de seguidores? 200 seguidores por dia. No Facebook? No Facebook, Facebook. Ah, O Twitter, tem um rapaz que edita o Twitter para mim, raramente leio o Twitter, ele pega uma tela do Facebook, corta um pedacinho, porque você pode ter 3 linhas e põe lá. É uma campanha. Então o Facebook é o que você alimenta de verdade. E o blog também, você tem o blog não? Tem um blog que sem máscara. Sim, sim. E você diretamente... Não, eu não dirijo mais o Vida Sem Máscara, não fiz. Quem está seguindo agora é o Edson da Marca. Me parece o vídeo de competência. Muito honesto. E o teu site? Eu tenho o meu site pessoal, lá do Carvalho, onde eu acabo depositando o que é mais importante do que eu acabo de. Mas a tua rotina, assim, são os teus cursos, né? Você é diário, não é isso? O princípio central seria feito nos meus cursos. Mas tanto o curso semanal, que é o curso anarquia, que eu sei que não é biologia, quanto esses cursos avulsos, que eu vejo que tem a maior parte deles, a gravação está no site do seminário. No site do seminário, as 400 aulas estão lá. Quem se inscreve tem acesso a 400 aulas do vídeo. Isso é o centro da minha atividade. O resto é tudo enfeito, inclusive o Facebook. Mas quantas vezes você posta por dia? 3, 4, 5. Você vê que se converte essas novas pessoas te seguindo, se converte também depois do curso? Você vê uma maior busca pelo curso? Olha, eu nunca fiz uma pesquisa de quantas pessoas começaram pelo Facebook e foram para o curso. Eu nunca fiz isso. Mas, antes de ter esse negócio de Facebook, eu já tinha 5 mil alunos. Eu já tinha 5 mil alunos. No total, pelas minhas contas, já passaram pelo meu curso 15 mil pessoas. E, em média, o que continua esse tempo são 5 mil. Desses 5 mil, digamos, uns 700 a 900 assistem ao vivo e os outros pegam a gravação do outro. Mas a relação entre Facebook e o curso eu realmente não sou capaz disso. Ela quer fazer a foto onde você acelera. Eu acho bonito, é que eu vi uma foto assim, isso é do site antigo. Eu chegava é um charme, né? É do livro, é do filme. Ah, é do filme? É a fotografia do filme. Ai, eu achei muito linda, eu quero fazer por isso. Eu acendo o cigarro aqui, o nego aceita, começa a tossir. Eu tô com bronquite ainda. Eu nasci com uma infecção pulmonar que quase me matou. Eu moro desde 7 anos. Estou fumando que nem um doido desde os 15 anos de idade. Com 70 anos de idade. Estou aqui trabalhando, cheio de vida, tá? Os outros estão tudo morrendo. E olha a minha cara e olha a cara do Drauzio Varela pra você ver. É verdade. Olha, 2 semanas atrás, ele completou uma data maravilhosa. 400 aulas. 400 aulas. Olha, que só nesse formam, só desse curso que começou online. Manda aí quantas páginas no lado? 8 mil páginas. Eu vou perguntar a data de novo, 400 desde quando? Desde 2008. Não, 2000 e... Tem, acho que tem 8 anos. Eu não consigo dar também. Quem sabe a Leila certinho, mas 2013, 2012. Né, Olavo? É por aí. Ó, eu vou atrapalhar aqui um minuto só. Eu pedi pra você olhar pra mim, assim, ver assim, cigarro bem charmoso. Agora não sei nada. Acende cigarro com olhando pra mim, convicção. Ai! Ela é uma fofa. E você teve sorte, ele botou uma cor vibrante. Verdade. Eu fotografei muitos cigarros acendidos do Paulo. Ah, é? Uma das... É charme mesmo. Não, mas é um estilo bonito.
Só mais uma pergunta em relação da tua relação com a nova direita. Por que você acha que eles... Você já falou que... Existem algumas pessoas ali que são muito boas, e você está no cara com essa pessoa, né? Mas eles não têm cultura política. Essa é uma diferença também. Quando a esquerda chegou ao poder, ela tinha quase 70 anos de tradição, de debate interno, milhares de livros importantes que ela publicou. Quer dizer, ela tem um patrimônio cultural próprio. A direita que chegou aqui é nada. Então, você acha que é isso que te atrai deles? Não, desculpa. Que eles se atraem no seu... Não estou dizendo que eu não gosto dele, eu estou contra ele, não é isso, não. Eu só acho assim, que é muito tosco, mas ele tem nada. E, em geral, eles não sabem direito do que estão lutando. Para você, 2018 é a vez da direita, inevitavelmente? Bom, eu acho que sim, porque, pessoal, quando o PT aprontou, a esquerda está muito desmoralizada, essa é a verdade. Mas ela está desmoralizada, mas é o seguinte, ela ainda tem o domínio do aparato, ela ainda tem o domínio da vida, tem o domínio das universidades, e isso é uma coisa que a gente não pode ignorar. Mas pode ter uma surpresa, por exemplo, como aqui nos Estados Unidos teve? E aqui vai ter surpresa, nós temos as candidaturas já mais ou menos se delineadas, né? Que é o Ciro Gomes, o João Dória e o Bolsonaro. Né? E dos três, eu acho que o Dória e o Bolsonaro têm mais chance do que o Ciro Gomes. O Ciro Gomes tem muito inimigo lá na tela dele mesmo, fala um horror dele, etc. Eu acho que o Ciro foi altamente competente. Eu tenho simpatia por ele e pelo João Dória. Eu não voto neles por um motivo muito simples. Os dois estão ligados a forças internacionais. O João Dória copia o discurso multicultural aí, que é da nova ordem global, literalmente. Né? O Ciro, já o próprio Partido Comunista da China já mostrou apoio a ele. Eu falei, só tem uma candidatura nacional para o Bolsonaro. Isso para um motivo suficiente para votar. Seu voto dele? Voto. Quais são os motivos? Eu não voto. Primeiro, a candidatura nacional. Segundo, um dos 2 ou 3 políticos que não se meteram em nenhum esquema de corrupção. E terceiro, ele tem de fato algum valor, mas como já nós militares temos. Mas muitos anos atrás, eu digo, olha, patriotismo no Brasil, eu sou vindo militar. Não é como nos Estados Unidos que cada casa tem uma bandeira americana na porta. Quem leva a sério essa coisa de nacionalidade no Brasil é só militar. E o Bolsonaro, como um deles, ele vem com toda essa carga nacionalista, patriótica, etc. Mas eu não conversei com ele, eu não sei bem quais são as ideias dele, não sei quais são os projetos dele. Eu ouvi ele falar de coisas, problemas isolados, isso, aquilo, mas eu ainda não peguei bem qual é a concepção política dele. Mas o seu voto pode mudar, então? Né? Eu digo depois dessa conversa, porque... Só se aparecer um outro. Porque nos outros dois eu vou votar por causa disso. Esse é o rabo preso que o Olavo do Olavo. Não botar fora, tá? Tá bom, tá? Sou Lula, coitado. Acho que você leva nem vereador, Ricardo leva o Rocha. Mesmo com as pesquisas todas. Eu já pedi essas pesquisas. Fiz as pesquisas, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, está todo mundo. A vitória da Hillary, barbada, a Rio do Trump. E eu sou o único cara na mídia do dia que o Trump é eleito. Agora, isso não quer dizer o seguinte: tem um idiota aí, tal do desatado, ele manifestou apoio a Trump na mídia. Eu não acredito sobre Trump no Estado. Só escrevi para o público brasileiro que não vota. Então, isso é uma opinião pessoal, não é uma tomada de tudo, não é um apoio. Eu tenho apoio, você não conversar. Quem sou eu para dar apoio para o candidato? Mas eu sou um eleitor como qualquer outro. No Brasil, aqui eu não voto. Então eu disse umas palavrinhas a favor do Trump e contra o Trump. Isso foi tudo. E em português no Brasil. Aí o cara acha que eu estou aqui fazendo tanto por o Trump na verdade. Como você definiria a sua relação com o Bolsonaro?
Não tem nenhuma, porque eu não conversei com ele até hoje, eu conversei com os filhos dele rapidamente. O senhor fez alguns hangouts para ele, né? Eu fiz um hangout. No qual eu também achei que dali não dava para aprender direito a concepção dele. Ele tem, por exemplo, uma coisa de um ponto que eu acho que eu não gostaria de ter mencionado assim, mas se quiser mencionar, está perdido, talvez. Ele é um cara a favor do controle da natalidade. O controle da natalidade é muito importante do programa de valor mundial. Então, quem sabe ele tem que ter um programa. Agora, eu acho que o maior problema, não só da eleição, mas dos próximos anos, é o seguinte. Em 1989, eu estava lá. Eu fui na casa dos filhos do Brasil, que foi também uma conferência que chamava O Fim do Ciclo Nacionalista. Ele dizia o seguinte: toda a cultura brasileira, como já tinha observado o Machado de Assis em 1870, é marcada pela busca da identidade nacional. O país que está se formando busca se definir, autoconhecimento nacional. E o Brasil estava entrando no cenário internacional numa época em que toda a tendência mundial é acabar com as soberanias nacionais e a identidade nacional. Então, assim, o Brasil chegou tarde. A época da formação, a época das identidades nacionais, foi a época da nossa independência, de 1820. Mas, se teve um movimento de independência nacional no mundo inteiro, né? E esses países todos entraram no cenário internacional. O Brasil só foi entrar no cenário internacional a partir da década de 60, 70. Antes não era nada. Então nós chegamos atrasados. Né? E isso nos perguntar o que vai acontecer? O que vai acontecer com nós? Nós vamos virar o interposto da ONU. O Brasil vai conseguir sobreviver como uma entidade autônoma. Ele vai ter a sua contribuição própria ao mundo. O universal ficar falando do próprio bicho com as coisas. O problema ainda é esse, só que está muito pior. Naquela época, a tendência de dissolução das identidades nacionais era apenas uma ideia. Hoje ela está aí. Mas você vê na reação internacional Brexit. Os ingleses decidiram sair do negócio. Todo mundo é pró-único. E faz uma pressão desgraçada, boicota, porta aberta. Então, quer dizer que uma afirmação nacional hoje é muito difícil. Você olha e você atende o Trump. O que é o Trump? O Trump é um nacionalista americano. Não, mas isso, eu estou aqui para prender esse país, os outros se dão. Está muito certo ele. Né? Na sua bem, você tinha falado sobre o Bolsonaro, que ele tem o seu voto por ter essas características e que você não tem ainda muito conhecimento sobre o programa de governo dele. Não, é isso. Não tem. Esperava ter agora que ele vem aqui para os Estados Unidos em outubro, agora para sim, na semana que vem. Mas eu não vou poder ir lá, né, porque é missa pela alma da minha mãe, que morreu no mês passado. E a idade da minha mãe foi tranquila. Então eu não vou lá, vou fazer só uma conferência por vídeo e não vou ter oportunidade de conversar com ele. Mas o que eu ia te perguntar é, então, para você, o mais importante no candidato, no próximo presidente, é ter essa característica. Ele ter essa consciência da posição brasileira no quadro internacional. É uma posição muito perigosa. Porque o Brasil não tem defesa contra nenhuma situação. Não, os chineses estão comprando tudo lá. Ao mesmo tempo, as leis que votam no nosso parlamento têm todas prontas da ONU. O Brasil não tem autonomia mais nenhuma, não autonomia mental nenhuma. Ele não decide nada, ele é a pulga no rabo do cachorro. E eu acho isso muito perigoso. Um dos filhos do Bolsonaro pediu para que o senhor aconselhasse ele, certo? Eu já pedi, mas ele não veio ouvir o conselho. Não posso fazer. Mas ainda está de pé o convite? Está de pé para qualquer candidato, se me der a hora de pedir meu conselho. Eu ia te perguntar isso, para qualquer um. É evidente, é óbvio. Você vê, o principal problema do Brasil é o seguinte: tem essa malha globalista cercando que nós não vamos conseguir romper isso. Nós não podemos quebrar a nova ordem mundial. Mas eu penso assim, que nem peixe, você pode deslizar entre as malhas e tentar ter alguma vantagem da situação. E eu penso assim, o principal característica da TV é estar consciente disso,
se você está pensando em alguma coisa, por exemplo. Não é questão de ser a favor ou contra, isso é puramente emocional. Quero ver se o neguinho tem uma concepção clara do que dá para fazer. Que conselhos você daria para mim? Bom, alguns eu não posso contar. Por que não? Porque é evidente, você vai estar lá, está aconselhando o presidente, isso aí se faz a porta fechada. Isso também vale para qualquer dos três. Isso aí ia dizendo. Mas tem algumas coisas que eu posso dizer. Quer dizer, uma delas é o seguinte: a cultura nacional nunca esteve num nível tão baixo. Né? Cultura e educação. Ou seja, os nossos alunos ganham sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais. As nossas universidades, segundo várias pesquisas, estão botando no mercado por ano 50% de analfabetos funcionais. Essa vai ser a liderança do Brasil daqui a 20 anos. Se aí você imagina como vai estar. Quer dizer que chega aí um chinês, um alemão, um americano, então faz esse cara de torta com a maior facilidade. Mas eles nem percebem onde estão caindo. Você vê esse caso das expulsões do Santana do não? Né? A disputa gerou em torno de 2 itens. Eu escrevi um artigo na Folha sobre isso, entendeu? Esses itens não têm nada a ver com a situação real. Absolutamente nada. São apenas valores simbólicos que as pessoas amam ou odeiam e que elas estão se expressando. Mas uma análise verdadeira da situação não tem. Então são ações também simbólicas, né? Totalmente inconsequentes, de um lado e do outro. Se o senhor pudesse repetir só rapidamente, que argumento, que discussão que o senhor acha que deveria ter sido feita em torno dessas duas situações? A pergunta é o seguinte: que tipo de sociedade nós estamos gerando? Então, se você acompanhar direitinho a história da formação dessa ideologia multicultural, etc., ela nasce desde o começo do século XX. Ninguém acompanhou isso, ninguém estudou isso. Né? Então você vai ver que tudo isso está inserido dentro do plano globalista. E a ideia é o seguinte: você tem que desfazer as culturas nacionais e tradicionais. E deixar o povo assim, como um farelo de átomos soltos, que não tem outra referência. De modo que a única referência hierárquica que sobra seja a de ordem econômica. É uma situação que até o Carl Jung uma vez mencionou, e ele viveu pessoalmente. Ele só deu mais para mim, porque eu estava tão confuso. E as únicas coisas que eu tinha certeza é que eu tinha um emprego, que eu precisava trabalhar e ter uma família para sustentar. É só isso que vai sobrar. Desordem econômica, a elite bilionária não vai permitir. Mas ela quer desordem em tudo mais, de maneira que a economia e, sobretudo, a tecnologia se tornem os únicos critérios orientadores da vida. Por exemplo, eles inventam uma nova tecnologia, imediatamente todo mundo tem que aplaudir, tem que se adaptar a ela. Como, por exemplo, os automóveis sem motoristas únicos. Se os automóveis não têm motoristas únicos, são todos ligados com computadores, estão todos ligados a uma central. Essa central vai saber onde todo mundo vai, a que hora, tem que fazer o quê. Né? Segundo, querem acabar com o dinheiro impresso. Se acaba o dinheiro impresso, todas as operações financeiras são eletrônicas, vai tudo com a central. E a central sabe quem comprou o que no mundo inteiro. Esse é o sonho dele, porque eles chamam de sociedade administrada. Né? Onde uma administração central tem o controle de tudo. Desde a economia até as condutas pessoais, os valores familiares, os sentimentos pessoais, etc. Mas no caso da moeda eletrônica, o que eles argumentam é justamente ficar fora do sistema bancário e das regras do sistema. É quase uma anarquia que eles pregam em relação. Não é o que você tem. Conversa mole, mas é possível você ter todas as operações eletrônicas e ninguém capta essa informação toda. Isso é impossível. Atualmente, você vê, se você consegue pensar nisso, o número de pessoas espionadas nos Estados Unidos é metade da população. Desses aí, espionando 150 milhões de pessoas e descobrindo 2 terroristas. Parabéns.
Mas é mais ou menos assim. E isso quer dizer que o controle da sociedade pela aliança entre o Estado e os grandes grupos econômicos, esse é o destino da humanidade no próximo ano. É o sistema chinês. Você tem lá 5 empresas mega bilionárias, né, intimamente associadas ao Estado, fazendo as negociações que eles quiserem, sem ninguém poder fazer nada contra. É o paraíso dos bilionários. Esta é a sociedade na qual nós estamos vivendo. E toda essa conversa mole de feminismo, casamento gay, etc., é só para dissolver cultura tradicional. E o que sobra? Né? O império feminista, o império gaysista, nada disso, só o império dos bilionários. E os idiotas estão caindo nisso. Veja, o que eu estou falando não é uma opinião, isso está documentado, as pessoas dizem isso. Né? Quer dizer, os criadores do sistema dizem que é isso, agora não saem espalhando. Então eles espalham o quê? As cenouras de bolo. Você pega um grupo que está insatisfeito com qualquer coisa, tem um mundial, como é que podemos encaixar no nosso plano. Está todo mundo colaborando com isso. O outro lado, as pessoas ficam contra por razões puramente moralistas. Eles acham, mas isso aí vai ser alimentar, vai ser por suruba cósmica, etc. Não vai ser nada disso, vai ser uma sociedade administrada. Está entendendo? Então, é uma luta entre crianças que estão expressando os seus sentimentos, mas não entendem materialmente qual é, o que está em jogo. Agora, por que é assim? Porque no Brasil, os nossos estudantes de outros lugares, 50% dos formandos de universidades são analfabetos funcionais, e você não tem uma elite intelectual capacitada de discutir essas coisas e orientar o povo. Eu queria voltar ainda, isso tudo surgiu que eu perguntei o que você consideraria o Bolsonaro e o Dória. Que tipo de conselho? Mesmo isso, olha, a situação é esta. E você tem que inventar um caminho das pedras por onde o Brasil possa deslizar entre as malhas dessa dominação e tentar tirar alguma vantagem e preservar um pouco da sua soberania, da sua identidade, da sua cultura. O fato de aconselhar o Bolsonaro, por exemplo, antes da eleição, significa que você aconselharia ele também depois do governo? Depende dele, não eu posso aconselhar qualquer presidente da República. Não como cargo oficial, como seu conselheiro pessoal, cobro R$100 por mês. Eu li o seu artigo sobre isso. Mas os outros não vão pedir. O Ciro Gomes é meu leitor, ele gosta de respeito. Mas ele não vai pedir. Ele registrado a admiração pelo senhor, é recíproca? Ah, sem dúvida, afinal de contas, também. Aí ele tem uns debates com os liberais lá do Estado, porque é o seguinte, ele assumiu o Ministério, ele conhece o Ministério, tudo, o regulamento, o funcionamento, os funcionários, o orçamento, tudo. Aí chega um liberal lá querendo botar banca, fala, o Ciro Gomes estudou um negócio e você não. Você pode até estar certo em teoria, sei lá, mas ele sabe o que está falando e você não. Ele é a cara da nova esquerda, né? Não, ele é esquerdista de tudo. Ele é um esquerdista ainda meio nacionalista. Um pouco americano. É um esquerdista dos anos 50. Ele não tem nada a ver com essa corrente multicultural, diversitária, não tem nada a ver com isso. Ele pode até tentar se adaptar a isso, mas não é o mundo dele. O mundo dele é o antigo, vamos dizer, esquerdismo basicamente econômico, anti-imperialista, que acha ali. Lula, Alckmin e Marina, para você estão fora da questão. O Alckmin, que é o Geraldo Albinzinho, e tudo que ele quer ser quando crescer, mas não vai crescer. Isso é absolutamente inócuo. Mas porque assim, ele quer saber primeiro o que a mídia quer que ele diga, e aí ele diz. Quer dizer, eles quiseram tentar ver isso também. Pessoal, oca. Homem de pá, não acredito que seja corrupto, mas aí não. E a Marina, ela é a nova ordem mundial encarnada, né? Esse negócio econômico, essa coisa toda. Então essa aí está fora.
Mas fora pra você ou porque você Não, acha que é fora pra mim. Ah, tá. Eu não voto o que quiser. Né? Quando você fala nesses três que estariam disputando é porque você gostaria, senão que você acha que esse vai ser o cenário. Bom, se você disser qual tem perspectiva de ser esse, eu acho que já se definiu em torno desses três. E agora vai ser difícil mudar. Pode haver alguma surpresa, mas se houver uma surpresa, provavelmente vai ser enganosa. Porque alguém com ideias verdadeiramente originais não vai aparecer. Não vai aparecer por isso, você não tem processo de ver. Luciano Huck e essas outras coisas que têm sido faladas. Bem, mais Luciano Huck. Tem que ir na ordem. Tudo office boy da nova ordem. Ou seja, poderes estrangeiros estão fazendo a nossa eleição. Eu acho que o Bolsonaro é uma chance de contornar isso aí. Eu não considero que posso jurar. Talvez não seja. E se não for, daí ferrou tudo. Tem muita crítica em relação ao Bolsonaro e na verdade, também a quem tenta normalizar a candidatura dele. Enfim, ele é uma pessoa mais controversa. Essa aqui é desrelevante também. Essa é mesmo uma discussão simbólica. Você define o Bolsonaro pela ditadura militar. E daí fica para mim com isso. Mas o que ele vai fazer realmente? Pensa, né? Será que ele vai fazer a ditadura militar? Mas você, sobre esse debate de aceitar, por exemplo, eu ouvi críticas agora desses eventos que ele vai fazer aqui, enfim, dele ter sido convidado pela George Washington University, ali em Washington, de uma tentativa de normalizar a candidatura dele, como fizeram com o Trump. Assim, as críticas, né? Que é normal. Você vê que essa é uma característica da mídia atual. Ela decretaram o que é normal na política, no trato da saúde, nas relações humanas, nas regras de política, e que então geram um novo clero. Mas você acha que jornalistas são qualificados para isso? Mas eu não digo nem jornalistas, as críticas que têm sido, não só na imprensa, né? Tem uma... Onde mais? Tudo vai na acabar na academia. imprensa. Não, na academia. A academia e imprensa é a mesma coisa, a academia e mídia é a mesma coisa. Isso aí é renunciamento. Tanto na academia quanto na mídia, existe só um meio de resultado. E não vê uma pessoa que tenta ver a originalidade, a diferença da situação. Por exemplo, você tem. E a mídia aqui nos Estados Unidos chega a um ponto de alienação que assim não se fica constante. Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você tem 50% das crianças vivem sem um dos pais. São décadas de divórcio. Entre os negros são 75%. Daí o resultado dessa comunidade negra sai um bando de criminosos, evidentemente. E ninguém percebe mesmo que tem uma relação entre uma coisa e outra. Se você pega assim, violência contra a criança, abuso sexual, 70%, 80% dos casos, quem abusa de criança em casa é o padrasto. O pai não faz isso. Mas às vezes o cara vai pegar o filho do outro. Então, esta, vamos dizer, a política, o pessoal não vê a relação que existe entre chamada liberação sexual, criminalidade e aumento do poder estatal. Mas existe. Quanto maior quanto maior a liberdade sexual, mais você apaga, né, os princípios de autocontrole na conduta e mais você entrega tudo para o livre jogo das forças econômicas. Você não quando a Folha de São Paulo, a sua primeira página de existe no Brasil? Sim, essa é uma faixa importante do mercado. Tem que ser.
Então, acontece o seguinte, o critério econômico acaba sendo a única razão plausível para você fazer alguma coisa. Você não pode seguir sua religião, não pode seguir sua moral, não pode seguir ideologia política, não pode. Só sobra o quê? Fazer tal coisa porque tal coisa é rentável. Esse é o sonho liberal. Na sociedade liberal, a única ordem que existe é a ordem econômica. É a ordem do mercado. Então você vê, os pessoal da esquerda falam horrores contra a idolatria do mercado, mas eles estão favorecendo a idolatria do mercado pelas suas ações e não percebem. São um bando de idiotas. Em que medida você compara o fenômeno Trump com o fenômeno Bolsonaro? Simbolicamente desaparecidos. Mas acontece o seguinte: nos Estados Unidos, a situação econômica estava muito clara. Né? Os Estados Unidos estavam alimentando o mundo, alimentando seus próprios. Você vê, a economia chinesa é só dinheiro. Né? Os chineses foram feitos por dinheiro. Então entrou, né, naquele negócio do livro, eu esqueci o livro. E assim, o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar. Porque os Estados Unidos pegaram um país falido, que era a China, transformaram uma potência econômica e militar que agora só dá problema para eles. Isso surgiu no tempo do Fleck. Havia uma discussão, devemos investir na China, porque tem problemas de direitos humanos, etc, etc. E bom, o problema não é direitos humanos, porque se você só vai investir em lugar que vai respeito os direitos humanos, você não pode investir em parte alguma, né? Essa que é a verdade. O problema é saber o que os chineses vão fazer depois. O que eles vão fazer com o nosso dinheiro? Hoje está na cara que eles vão fazer tudo. Né? E esse problema da imigração também é um problema mortalmente sério, porque os imigrantes entram aqui e cometem um número de crimes absurdos. Para alguém roubou sua casa, 80% da chance é que seja um imigrante ilegal. Imigrantes legais não é. Outra coisa, a dívida americana chegou num ponto, onde ficou assim, chegou no inimaginável. É dívida de trilhões. Tem que dar um jeito nisso, não pode continuar assim indefinidamente. E o Trump foi o cara que diz, não, deve dar um jeito nisso. O outro lado está pouco se lixando para os Estados Unidos. O outro lado é Nova Ordem Mundial. É o ONU, é a Comunidade Europeia. É nisso que eles estão interessados. O Obama era, obviamente, um agente disso aí. E aconteceu que esse pessoal globalista conseguiu colocar a seu serviço toda a esquerda mundial. Mas quando eu estou escrevendo agora um livro sobre isso, se você pegar as fontes da ideologia diversitária, globalista, elas não vêm só da esquerda, eles vêm muito da direita. Eles conseguiram juntar tudo, vamos juntar toda essa carinha e ver o que é bom para nós. O pessoal russo tenta fazer a mesma coisa. Então tem o esquema globalista ocidental e o esquema globalista russo-chinês, eurasiano, que chama. Certo? Os dois tentam pegar as várias correntes ideológicas e organizá-las de tal modo a tirar proveito disso. Até o momento, o globalismo ocidental está com vantagem. Pode ser que o russo chinês consiga alguma coisa. Há indícios disso pelo fato de que a China está tentando assumir a liderança do globalismo ocidental. Eu sempre digo, nós temos 3 grandes grupos globalistas. Você tem o grupo islâmico, que é globalista desde a sua origem, o califado universal. Você tem esse grupo russo, chinês, eurasiano, e você tem o globalismo ocidental, que mais ou menos resumido ali no grupo de não é só e esses 3 estão em disputa. E é isso que vai decidir o destino. E nós estamos vivos. Nós estamos ali, assim, que nem o versículo do Folha, que é as formiguinhas ouvindo, né, a aproximação das tropas de Alexandre o Grande, dizendo vamos se esconder aqui, porque eles vão passar em cima de nós. Nós somos formiguinhas. Esta é a situação real. Mas aí, na comparação do que levou o Trump à presidência, o momento que o Brasil vive hoje,
O Trump viu tudo na perspectiva de um nacionalista, um patriota americano. Nós temos que tirar o nosso país dessa encrenca. E o que ele está fazendo no campo econômico é esplêndido. Você vê aqui, todo dia, as ações da Bolsa de Valores sobem, desemprego diminui. Na esfera econômica, tudo o que tem de fato. O que o patriota faria no lugar dele? Não há nem como discutir isso. Tanto que a mídia não discute essa parte. Agora, na esfera política, eu acho que ele foi. Porque se você pensar bem, está todo mundo conspirando contra ele, querendo puxar o tapete, que não sei esses caras agora. Ele está seguindo o exemplo do Clinton. No tempo do Clinton, o Clinton achou que se houvesse um progresso econômico extraordinário, ele neutralizaria a oposição. E isso é válido quando a oposição é de direita. Quando é de esquerda. A oposição de direita é condicional. A direita adora o progresso econômico, etc. Então, todo mundo se enxerga, todo mundo contente, todo mundo sai a favor do fim. Na gestão Trump, isso não vai funcionar. Porque a objeção dos caras não é que o país esteja mal economicamente, porque eles querem que o país esteja mal. Né? A objeção deles é contra o nacionalismo. E ele representa o nacionalismo de qualquer maneira. Então, se eu fosse o Trump, metade dos inimigos já está na cadeia. De prova contra ele não falta. Ele não fez nada. Quer dizer, ele está. Alguém está soprando uma estratégia errada na vida dele. A primeira coisa que tem que fazer é na ordem política e não econômica. E no caso da eleição em si, o que levou ele ao poder aqui, na tua perspectiva? Muita gente que não votava votou, porque está sentindo o problema. Você vê, quando nós não sou falar muito, teve três capítulos chegavam. Parou num posto de gasolina e negou, ouviu a gente falando mal outra amiga, ele começou a fazer um discurso contra nós. E esses filhos das putas vêm aqui tomar nosso emprego, papapá. Não deu para explicar, não estou aqui tomando emprego de ninguém, sou cara todo, vendendo no Brasil, não deu para explicar. Mas essa é a reação normal do trabalhador. O negócio do desemprego aqui ficou muito sério. As estatísticas de desemprego são falsas. Você passeia aqui, pizza de 3 horas da tarde, dia de semana, você vê um monte de negão sentado na varanda ali do jornal, pô. Só que sobrou para eles fazerem. Aí, uma vez por mês, eles vai na fila do Social Security, pega seus $1.500 e vive nisso. Você acha que eles estão contentes com isso? No Brasil é o mesmo tipo de insatisfação, você acredita, que pode levar a eleição? Não, o Brasil está num desastre econômico incomum. Mas não se pode dizer que tenha sido por causa de uma política globalista. Por causa de mil fatores, entre os da corrupção, por toda a situação é diferente. Todo mundo tem uma revolta contra a roubalheira, isso aí é inevitável. Mas eu acho que assim, a roubalheira é um pedacinho da história. Você vê, eu acompanhei a história das discussões internas do PT e de outras organizações de esquerda desde a década de 80, sabe? Na verdade, antes, eu acho que eu mesmo estava na esquerda e eu mesmo estava participando disso. E o pessoal petista e antipetista já não tem mais ideia disso. Eles não sabem de onde as coisas surgiram. Se você pensar assim, de onde surgiu o mensalão? Eu digo, bom, em 1993, o PT tinha um serviço próprio de informações que já era maior do que o serviço do governo. Coordenado por quem? Zé Dirceu, que era oficial de informações do Serviço Secreto Cubano. Ele atuou uma altíssima, não sei, não. Então isso quer dizer que a ficha de todo mundo já estava nos computadores do PT. Quando mais tarde o PT subornou todo mundo, como foi que ele subornou? Tem aqui sua ficha, se você não conseguir topar o nosso esquema, se você topar, nós até te damos dinheiro. Foi assim. Só que isso estava preparado em 93. Eu, na época, eu fiz um monte de conferências em qualquer lugar, inclusive instituições militares. E hoje mesmo escrevi uma nota dizendo lá, como você tentar ensinar cálculo integral com uma lagartixa? Ninguém entendeu nada do que eu estava falando. Por quê? Porque ninguém estuda porra nenhuma. Um dia, num desses clubes militares, tive uma discussão com um general.
Ele era um coronel de Estado-Maior, que foi um dos autores do projeto que criou o Ministério da Defesa. E estava discutindo e eu perguntei para ele sobre esse tópico que nós estamos discutindo. O senhor leu tal livro? Não. O senhor leu tal outro? Não. O senhor leu tal outro? Não. Então de onde o senhor adquiriu essas informações? Eu li o jornal. Você vai tomar no cu, meu amigo. Hã? O senhor não é um profissional da área, você é um palpiteiro, ignorante, não sabe o que está falando. E esse é o problema do Brasil, entendeu? Palpiteiro, ignorante é o problema do Brasil. As pessoas simplesmente não estudam, meu Deus do céu. Então, um dia, eu estava assim, o que a gente precisa ler para entender o comunismo? Eu escrevi um livro, um artigo, que eu chamo-se Estudar e Falar. E fiz um programa de estudo sobre o comunismo. Bom, alguns dos meus alunos que já estão treinados para isso eram ótimos, eu vou fazer isso aí. Falei, olha, é um programa que normalmente leva 5 anos, se você se dedicasse para fazer 2. Menos que isso não dá. Mas muita gente diz, que absurdo, tem que ver tudo isso, blá, 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 blá. Escuta, você não quer estudar assunto, mas você quer ter uma opinião a respeito. Eu penso assim, o direito de você emitir uma opinião é proporcional ao esforço que ela lhe custou. Então, a coisa que você acabou de pensar, então o seu direito de expressar a sua opinião corresponde ao nosso direito de não ouvi-la. Faz sentido, não faz? Então tem lá um negro que ficou 30 anos estudando uma coisa e quer explicar algo, daí tem outro que acabou de ter uma ideia. E você vai dar ao mesmo tempo os dois, mesma atenção, que não faz sentido. Esse é o problema do Brasil. Tá? Em 96, eu dei aquela entrevista com o Pedro Bial, e ali eu já disse para ele, o problema do Brasil não é esquerda e direita, o problema do Brasil é em cima e embaixo. E está tudo caído junto. Né? Então, eu não sei como seria essa discussão se nós tivéssemos, vamos dizer, uma elite intelectual preparada, séria, profissional, por exemplo, empenhada em entender realmente o que está acontecendo. As tomadas de posição seriam muito mais, fariam muito mais sentido. Mas o pessoal está tomando posição em função. Gente, tem pessoas que tomam posição em função, em razão das suas preferências sexuais. É possível um treco desse? É? Eu gosto de transar com um rinoceronte. Então, né? Eu prefiro um mosquito. É assim. Está entendendo? Como é possível um treco desse? Tem gente que é gay, então, toda a política do cara é em função da sua preferência sexual. E daí aparece um outro que é indignado, pai de família, tem o nojo dessas coisas. E toma você em função disso. Então é totalmente irracional o negócio, está entendendo? Na verdade, se você pensava esse problema homossexual, ele existe, ele tem que ser encarado de algum jeito, tem que ter algum enquadramento social possível. Né? Só se for que nem aquele idiota do Júlio Severo, do Júlio Somzero. Um cara protestante, doido, evangélico, disse, não, já botou na cadeia. Eu falei, mas Júlio, na cadeia só tem homem. O cara vem com uma ideia dessa, meu Deus do céu. Mas isso é uma besta quadrada completamente. Então, não consigo no Brasil ter nenhuma discussão séria sobre coisa nenhuma. Então, o que acontece? O pessoal começa a me ver de uma maneira muito confusa, e deve ter um cara monstro. Esse monstro, ao ter toda essa influência que ele tem, deve ter alguém por trás dele. Tem a CIA, tem o Mossad, tem os muçulmanos, tem qualquer... Tudo isso é coisa de criança, meu Deus do céu. Quando o senhor fala da questão da comunidade gay, enfim, com o seu pleito, eles não têm eles não podem, então, ter essa discussão ou vir em cima dessa... Olha, você lê as obras do André Gide. André Gide foi o grande líder gay, né? E teórico gay, nos anos 20, na França. Você tem imensidão dos assuntos que o André Gide faz. Sobre tudo, todas as coisas. E no meio lá tem um pouco de gayzinho. Agora, você pega obras completas de Jean Willis. Não dá, gente, porra.
Você vê, escritores homossexuais, o mundo está cheio. Roland Gray. Roland Gray, na verdade, tem sido um exemplo histórico de ex-gay, que é o Roland Gray. Tremendo romancista. Né? Ele escreveu uma peça sobre assunto gay. O resto é muita coisa. Escreveu até sobre a Guerra Civil Americana, né? Que morou aqui o tempo. Então você tem uma riqueza cultural. Agora, chega um tempo que só fala de gay. Porra! Tem que defender os direitos do gay. Olha, você não tem autoridade para falar. Eu tenho por quê? Porque eu já saí na porrada para defender traveco na rua. Estava batendo nele, eu fui lá. Um monte de cara batendo num, e entra eu e uma garotinha garçomete. Né? Onde foi isso? Onde foi isso? Isso aconteceu 2 vezes. Uma vez em São Paulo, outra vez em Paraná. Paraná não deu porrada. Mas em São Paulo deu. São Paulo deu. Eu estou lá riscando minha pele. Então você é favorável ali? Escuta, que sentido faz eu ser a favor ou contra, né, as fantasias sexuais de uma outra pessoa? Pensa bem. Eu não sou nem a favor nem contra nem as minhas próprias. Mas como é que eu vou dizer do outro? Já é um absurdo tudo isso aí, se entendeu? Por quê? O desejo sexual, sim, isso ele pode se fixar em qualquer coisa, dependendo de 1000 fatores incontroláveis. Tá certo? Então, eu considero que isso é apenas uma coisa da esfera pessoal. Mas é uma pauta política quando, né, se briga em muitos países. Mas esse é que é o problema. Quer dizer, você acredita realmente que a pauta tem algo a ver com gays livres? Isso aí é o jogo. Você vai ser maior de burro. Tanto que aqui no país, o pessoal está contra, eles querem casamento tradicional, daí vem a ONU e diz, tem que ser assim, você vai nos portando para você, verba do grupo mundial, bom, os gays podem ter saído alguma coisa, ganhando alguma coisa, mas não saiu ganhando muito. É o poder globalista avançado, que não é uma coisa improvisada, porque tem mais de 100 anos. Quando você leu o Admirável Mundo Novo, Paulo, ele descreve uma sociedade totalmente administrada. E todo mundo pensa que é uma sátira, que é uma crítica da tecnologia. Não é. Paulo foi contratado por bilionários globalistas para fazer um estudo imaginativo de uma sociedade hipotética. E ele fez. Só que decorrendo de 40 anos, ele percebeu, ele escreveu o segundo livro, chamado Retorno ao Admirável Mundo Novo. Eu digo, olha, tudo que eu inventei lá para trás, que achava que ia ser hora certa, você já está acontecendo. E daí ficou horrorizado com essa própria direção. Né? Então, isso é um documento importante do século XX. Porque são homens de uma família que sempre pertenceu a essa elite global, que sabe o que eles estão querendo e que os ajudou a conseguir. Né? Então, hoje em dia, todas as ideias que estão em circulação, ou elas são ideias da elite globalista, podem impor e expandir o seu poder ilimitadamente, ou são reações pontuais. Posso voltar, falar um pouco de Brasil? Eu queria perguntar sobre qual a sua opinião sobre o surgimento do MBL? Se foi bom ou ruim para o Brasil? Eu não digo nada. Porque é o seguinte, em 2015, você tinha 2 ou 3 milhões de pessoas na rua. Tinha 94% da população contra o governo. Então, não é preciso ser muito esperto para perceber que é uma situação revolucionária. Uma situação para você criar uma mudança estrutural da trabalho. O que precisava fazer? Precisava criar canais políticos para que essa massa continuasse se manifestando. Ou seja, você precisa organizar a massa, criar uma militância popular. O que os caras fizeram? Os gênios do MBL. Foram a pé até Brasília para entregar o problema para os deputados de senador, ou seja, para a mesma elite que já estavam governando. E primeiro, isso nunca aconteceu na história do mundo. Você reúne 3 milhões de pessoas na rua e diz assim, peraí que eu vou até Brasília a pé e já volto. Não se faz isso. Né? Não é possível uma coisa dessa. Né? Mas eu vi os meninos devotados, né? o Kika da Corrida e outros. Né?
entendendo, né? As coisas são estupidez. Eu não quis descer o cacete dele, né? Por caridade. Né? Mas depois que a gente vê o que aconteceu, o que resultou daqui? Os dois subiram na vida, o movimento popular se dispersou, né? E o MBL estava levando dinheiro dos partidos políticos. Ou seja, inventou um jeito de fazer tudo de novo, como estava antes. E acha que você é um grande líder. Não tem líder nenhum. Não sabe o que é um líder. Não chegar a dizer que o Lula é um líder carismático. Carismático é um toque especial na sua personalidade. E que da personalidade você irradia alguma coisa que não existia antes. Né? Você pegar uma Napoleão Bonaparte, um Lenin, certo? E o cara pegou as suas qualidades, os seus defeitos, né, a sua mentalidade criminal, então, e aquilo cria um modelo novo de sociedade. O Lula não fez nada. A carreira do Lula, sabe o que é? Ele deixava o pessoal fazendo assembleia, ele ia tomar um cafezinho, quando ele falou, o que você decidiu? É isso, assim, assim. Ele foi repetindo aquilo. Ele sempre foi o office boy da assembleia. E ele não tinha inimigos dentro do partido. Foi só isso que ele fez. Eu vou só pausar aqui para a comunicação vai ficar muito grande. Pronto. Então, como é que você avalia a atuação deles hoje nas redes sociais, enfim, com essa toda do MBL? A gente voltando no MBL. Às vezes eles acertam alguma coisa. Às vezes eles tomam posições que teoricamente são certas. Tem alguma que você recorde, mas... Você acha que eles já se ligaram? Eles se manifestaram contra essas posições, etc. Que é normal que a direita faz. Mas pelo que eu entendi da sua posição. E eu acho que essa tomada de posição ela é irrelevante, mas ela não é errada moralmente. Você acha alguém vê um sinal de pedofilia na discussão, fica indignado, tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Só que é o seguinte, ali não tem pedofilia nenhuma. Você tem uma lenta e sutil operação de dessensibilização que resultará na criação de uma atmosfera social favorável à assimilação da pedofilia daqui da educação. E eles estão pegando o negócio aqui, porque agora já, como eles não sabem como funcionam essas operações de sensibilização, não estudarem a social da nada, eles já vêm com o crime consumado. Daí vai lá na delegacia, denuncia o delegado lá, porra, mas aqui não tem pedofilia nenhuma. Esse que é palhaço. Misteria? Claro, não perguntaram para mim. Você se testa de peraí, você vai denunciar um crime. O sujeito está pensando que talvez algum parceiro dele possa cometer esse crime daqui a 15 anos e ele está tentando preparar o terreno. Você já vai acusar o cara do crime agora? Você pode acusar o cara do crime que ele pensou apenas. Né? Então, a medida policial é totalmente igual para esse cara. E você tem que fazer um combate na esfera cultural, mas para combate na esfera cultural não é só propaganda dos seus ideais contra isso. Não, você tem que investigar a coisa inteira e mostrar como está funcionando. Você vê, hoje, aqui no Estado Unido do Canadá, você já tem uma atmosfera suficiente para que apareçam médicos, psiquiatras, assistentes sociais, sociólogos, dizendo o seguinte: pedofilia não é doença, pedofilia é uma orientação sexual, que não dá para mudar. Essa é uma etapa já mais avançada do processo. No Brasil não chegou nesse ponto aí. Como é que você acha que fica um partido tradicional como o PSDB diante dessa emergência do novo direito? Ou o PSDB, especificamente? O PSDB, se ele quiser, ele faz todo esse pessoal de trouxa, como já fez em 2015. Pega essa onda, esse entusiasmo, pega lá 3 ou 4 líderes improvisados, compra os caras, oferece um carguinho. É assim. Veja, o PSDB era pela velha. Você era expressão normal dele também. Capacidade para não se deixar enganar. É GHC, Zé Serra, o outro lá, o Aécio Neves, que eu chamo de Aécio Neves. A gente está sempre com treta. Aliás, o que você acha que vai acontecer com isso? Agora. Eu acho que isso vai ter. Esse aí é o meu livro.
O senhor criticou o impeachment, né? Dizendo que o problema não era... Mas é claro, os caras fizeram uma eleição. Quando você foi votar, alguém te avisou assim, você não vai ter acesso a contar dos votos, nós vamos contar aqui para particular. Alguém te avisou? Não. Então, enganaram o país inteiro. Uma eleição secreta obedece à norma do Estado, que diz, olha, não interessa quem vota, interessa quem conta os votos. Eles fizeram isso na nossa cara. E o pessoal aceitou. E falou, bom, agora nós vamos tudo em cima da Dilma e deixa o outro aí. Falou, mas o problema não é a Dilma, o problema é a eleição inteira. Quer dizer, veja a que ponto, o que é o poder da hegemonia. Eles conseguiram fazer um negócio deles na cara de todo mundo e conseguiram fazer com que as pessoas que mais odiavam a situação não percebessem o que estava acontecendo. Achavam que o problema é a corrupção, é o dinheiro. Falaram, não, tem uma coisa muito pior do que isso, que é a corrupção interna do próprio sistema. Eles conseguiram transformar o sistema eleitoral numa máquina a serviço deles. Então agora nada mais tem conserto, nunca mais. E deixar lá o Michel Temer, que é o homem que está com 143 de idade, fraquinho, pleno, modificado, é uma múmia, né? Não, até gosto do Temer, acho um cara simpático, mas, pô, ele já passou, né? Tá lá de Bagdá. Mas você acha que tem algo de bom no governo Temer? Consegue ver? Bom, ele está tentando economizar dinheiro, mas é uma coisa assim que isso aí já é UTI, você está entendendo? Então o paciente está na UTI, alguma coisa você tem que fazer, né? E ele está, de fato, está fazendo, ele está cortando verba aqui, cortando ali, claro que tem que fazer isso. Então não fazer. E veja, esse negócio de contra ou a favor em política, para mim, isso é a última coisa que se decide. Hoje você tem que ter todo o custo da situação que você favorece uma ação ou a outra. Mas no Brasil, toda a discussão política é só contra ou a favor. Contra ou a favor, algo que não se sabe o que é. E às vezes as pessoas esperam que eu também analise as coisas que eu não posso. Olha, eu passei 40 anos da minha vida tentando conceber métodos de uma ciência política. Então, a filosofia política, para mim, é um conjunto de especulações, de métodos e critérios para uma ciência política. Parte disso está na minha postura que chama Problemas do Método na Ciência Humana. Então, você encontra no meu site. E tudo, veja, e todas as análises políticas são aplicações desse método. E o pessoal de tudo isso pega assim, ele está simpático para aquilo, antipático para aquilo, e acha que entendeu o que eu estou pensando. Por quê? Porque você não tem mais uma intelectualidade no Brasil, acabou. Se você pensa, olha, a minha avó escolheu minha avó, a Elisa Schneider, ele mandou lá, não sei porquê, ela pegou um nome norueguês, que quer dizer sobrevivente. Por isso foi profético, porque morreu todo mundo, sobrou eu, pô. Eu lembro dos intelectuais que tinha nos anos 70, 80, um bando de gênios, foi um talento extraordinário. Acabou tudo, gente. Sobrou eu. É claro que os caras não vão entender o que eu estou falando, porque eu sou um dinossauro, eu sou um cara de outra época. O teu curso ajuda de alguma forma a tirar esse... O sonho da minha vida é criar uma nova geração de intelectuais capacitados. É discutir os problemas daqui 10 ou 15 anos. Então, pessoal, as correntes políticas existentes, elas não significam nada, qualquer mulher que vai ganhar, nós vamos sair perdendo. A Dilma, não importa quem vai ganhar ou vai perder, vai todo mundo perder. Esta frase, de certo modo, resume tudo. Então, vamos eleger o Bolsonaro, vamos supor que você é um bolsonarista, é outro. O problema não é eleger o Bolsonaro, o problema é garantir que ele continue no posto de posto. Então você está organizando uma militância popular de milhões de pessoas para, num caso de crise, sair para a rua e sustentável? Não dá. Então o que você quer é jogar o Bolsonaro para os milhões. A direita só elegeu 2 presidentes agora. Jânio Quadros e Collor de Mello. Nenhum durou um ano na presidência. Por quê? O esquema esquerdista domina o Brasil desde o tempo de Getúlio Vargas. Elas do PTB, PSDB. Isso ainda é a política dominante do Brasil. Quando o Lula diz que ele é o herdeiro do Getúlio Vargas, ele não está exagerando. Claro que ele não teve o centésimo da cabeça do Getúlio Vargas. Ele não fez pelo Getúlio Vargas, muita coisa boa para o Brasil, todos os erros que tivessem, crimes cometeram, etc.
Bom, o Getúlio inaugurou a indústria brasileira. Né? Não se pode negar isso aí. O seu sucessor, o seu Fleck, também trouxe a indústria automóvel. Então não se pode negar que alguma coisa fez. E o Lula não fez nada, só roubou. Né? Mas que ideologicamente ele é um filhote dessa época, Então, é só essa política que existe aí, a política de direita. Começou a existir com o DN, que fez o Jânio Quadros, daí deu o fiasco do Jânio, aí o DN subiu. O Fernando Collor de Mello foi um improviso, pegaram lá um delegacia, muro, uma porta, cheio de cocaína na cuca, achando eu faço acontecer aqui, aquilo, outro, isso aqui. Botaram o cara lá, ele mostrou que ele não é capaz de aguentar uma pancada. Se fosse o cara habilitado, ele controlaria aquela crise com a maior facilidade. Porque no fim das contas, o que se provou contra ele? O negócio do Fiat era uma batalha. E ele caiu por causa disso. Ele vai, como? Como é que um político deixa fazer isso nele? Ainda faz aquela palhaçada, não, amanhã todo mundo sai na rua, vestido de preto, de verde amarelo. Você não viu. Quer dizer, o cara que acredita, um político que acredita em mobilização popular espontânea. E mobilização popular espontânea acontece uma vez em cada milênio. Ninguém vai fazer isso para defender você. O povo sairá às ruas espontaneamente para defender, quer dizer, a sua própria sobrevivência. Em último caso, como saiu da vítima. Mas para defender o político. Eles como é que acredita nisso? O Fulano foi uma vergonha. Mesmo pela corrupção, pela minha vida, foi uma política. Em relação às denúncias contra o Champagne, o senhor acredita que isso confirma a sua fala durante o impeachment? É um negócio que era uma manobra de salvação? Qualquer político que já estivesse em alto cargo, estão todos sob suspeita até segunda ordem. É só procurar. Eu não sei como foi que disse. Dê-me o homem e encontrarei o crime. Então são todos criminosos, só falta descobrir qual é o crime. Então estão todos lá presos, meu Deus. Só para que deixar um deles lá? Então, na época de 2015 foi a grande chance histórica do Brasil. A Revolução Brasileira abortada. Ou seja, a história do Brasil é marcada por duas coisas. Primeiro, a questão internacional. E segundo, a luta entre o povo e aquilo que o Fernando Paulo chamava de estamento burocrático. Que são, aliás, 300, 400 famílias do dono da política de entender independência. E em 2015 você tinha as pessoas tinham consciência disso. Elas não estavam contra o PT, eles estavam contra toda a classe política. Sabendo que esses caras não representam. A gente vota mesmo para eles ir para Brasília, vão tirar lá entre eles, meter a mão no bolso, no copo duro, e só tirar vantagem. O povo sabia disso. Então, é a hora de quebrar o estamento burocrático. E de criar, vamos dizer, um novo sistema. Que novo sistema? Eu não sei, não tenho a forma na cabeça. Mas eu sei, eu me lembrei do exemplo do Charles de Gaulle. O Charles de Gaulle governou, ficou no poder muito tempo, na base do plebiscito. Surgia dúvida, disse, vamos perguntar para o povo, que o povo quer. E daí fazia o que o povo decidia. Por isso ele durou na presidência tanto tempo. Né? Então, aqui no Brasil, nós precisamos do presidente. Não do presidente que venha com as soluções mágicas, mas que um que não venha com solução nenhuma. Né? E eu me lembrava do Marshall Dutra. Eu tinha uma dúvida, a consulta o livrinho, é a Constituição. Agora não, tem que antes consulta o povinho. Né? Não sabe fazer, pergunta o povo que ele quer, porque ele é responsável pela sua decisão. Então, precisava um tempo de política plebiscitária para uma nova figura política do Brasil pudesse formar a imagem do que o povo quer. Isso é a definição da democracia. Ou agora nós criamos a democracia de verdade, a democracia é a decisão do povo. Não a decisão de 4 em 4 anos, para escolher só um cara que vai provar o dinheiro. Não, a decisão das coisas práticas. Como é que você quer? A lei é assim, assim, assim. Contra ou a favor? A lei contra ou a favor? Mas o Brasil tem maturidade para isso? Tem uma democracia plebiscitária? É claro que tem. Ela querer uma coisa ou não querer, qualquer pessoa é capaz. Mas o povo não está maduro. Isso não é que é você não avaliar a maturidade dos outros. Esse político tem 5 anos de idade mental e fica assim, marcando desgostoso. Outro tipo de Luiz.
Só que é um plebiscito para distinção do pensamento dele. Não, o povo não está maduro. Aí você está maduro. Você é um cara que só fala dos seus interesses sexuais, meu Deus do céu. Do certo, você é um homem maduro. Mas quantas vezes eu falei dos meus interesses sexuais? Quero aqui a polícia, eu quero comer a fulaninha, tem que criar um projeto político para comer a fulaninha. Tem sentido isso? A Venezuela pode ser enquadrada nesse modelo? Você acha que o que aconteceu ali, assim, democracia plebiscitária? Não, o que é isso? O povo não decide nada. Nós nasceram para virtualmente na cadeia até prova em contrário. Quer dizer, ali em Venezuela é a esquerda antiga. Você, todo o negócio da esquerda multicultural, tudo foi inventado pelo pessoal da nova ordem e começa a se disseminar na população a partir da década de 60. Mas tem muito cara na esquerda, sobretudo latino-americana, que ainda está na fase anterior, é o bom e velho comunismo. Né? No Brasil ainda tem muita gente que foi acabei de citar o Ciro Gomes. Né? Tem páginas na internet que são assim, esquerdistas contra a putaria, o exílio, essa coisa toda. Tem isso. Mas são pessoas de uma outra fase histórica. Como é que você recebeu o boicote de alguns cineastas lá do filme lá? No festival do... Foi a coisa mais natural do mundo. Eu sabia que eles iam fazer isso. Por que você acha? Por que você acha que é normal que eles tenham feito isso? Porque é o seguinte, tudo que eu estou fazendo é complexo demais para essas cabeças. Eu não tenho um computador capaz de reagir intelectualmente a isso. Então eu reajo como? Organicamente. Uma vez eu fiz uma coleção, sabe assim, reações fisiológicas ao Olavo Carvalho. Me dá dor, me dá esse de vômito, me dá dor de cabeça. É claro, você não está entendendo nada, você reage fisiologicamente. Isso não é. Intelectualmente, eu estou tão acima disso, tão acima. Eles não conseguem imaginar. Né? Eu posso ter interlocutores como o Guilherme, Alexandre Guilherme, fora do Brasil. Lá não tem ninguém mais. Acabou, morreu. Eles são sobreviventes de uma relação de dinossauro. Então, aparece um dinossauro no meio das lagartixas, não vai seguir aquelas reais. Você acha que tem alguma relação do que aconteceu desse boicote que aconteceu no teu filme com essa discussão que fechou a exposição? Eu digo, são dois lados da mesma... São reações emocionais de qualquer forma. E a reação emocional, ela não apreende o objeto do qual ela está falando, porque ela está só expressando o seu... Nas teorias as três funções da linguagem. Você tem a função denominativa, que é dar nome às coisas e descrever. Tem a função expressiva, que é manifestar o seu sentimento. E tem a função apelativa, que é agir sobre a cabeça do ouvido. Então, no Brasil, só o que funciona é a função expressiva. Todo mundo expressa seus sentimentos. Não tem sequer uma retórica capaz de mexer dentro na cabeça do outro. Então, tudo isso aí são expressões de entender. Tu gosta, não gosta, etc. Bom, pode ser que num compromisso um lado esteja mais certo que o outro, ou menos certo, mas isso não é o caso. Eu queria falar de um tema que agora é bem lateral, a questão de armas. Eu sei que você tem algumas, queria perguntar primeiro quantas armas você tem. E é um tema que está sendo bem falado essa semana, então eu queria saber também. Eu nunca contei, porque eu aprendi com os criadores de ouvido, na ciência do sentido. Você conta os ouvidos e nesse seguinte tem uma menos. Vou te contar da azar, não contei, mas é mais de 20. São principalmente pistolas? São armas de caça. Praticamente só armas de caça. E mesmo as armas de mão, elas são armas que servem como backup no caça. Porque não me interessa caçar galinha, eu só quero bicho perigoso. Os outros não tem graça. O que você já caçou? Nós fomos caçar urso. Eu me dei muito mal. Fiquei uma semana em cima de uma árvore, tomando chuva, o fio desgraçado, e o urso não apareceu. Mas o meu filho matou um urso que está lá embaixo, você está no meio. Era mas, do preso mas ou do... Mas eu estou no estado do meio. Você vê a situação no estado do meio. Para manter o equilíbrio, manter os rebanhos menores, preservar a população de alces, etc., você precisa matar 3 mil ursos por ano. Eles não conseguem.
Então, o resultado dos alces também é probabilidade. Você vai se inscrever, você quer caçar um alce, tem que esperar 10 anos. Você se inscreve para 10 anos. Depois de 10 anos faz um sorteio. Então, quer dizer, praticamente não pode caçar alce, porque o urso já comeu tudo. Então, eu fui lá para caçar urso, não fui caçar alce. Lá eu nunca tinha visto um alce, já vi um alce. Isso me envergonha, a primeira vez que eu vi um alce, eu falei, isso não é um bicho, isso é um prédio. É um bicho enorme, para 2 toneladas. Coisa horrível. Daí, assim, às vezes eu ia me deixar o estranho, me deixar no ar, que ele apareceu, me entregar outras pessoas, voltava. Ele demorava, eu ficava dormindo na beira da estrada. Ele falou, você não tem medo de ver um urso que coma? Eu falei, não, eu tenho medo de um alce me atropelar. Então, o Brasil está desarmado há mais de 1000 anos. Então as pessoas não sabem o que é criptomitologia. Pois é, esse massacre que teve agora em Las Vegas gerou de novo uma discussão sobre o Mas pode gerar discussão ao contrário, porque o cara ele pegou uma arma semi-automática e transformou numa automática, que é proibido por lei, isso é crime. Então ele fez o crime com uma arma proibida. Se proibição de armas funcionasse, não teria acontecido isso. Na verdade, o device, aquele bump stock não é, né? Ele é legal. Eles estão até, inclusive, agora discutindo a... Não, você modificar uma arma para transformar em automática é proibido por lei. Este método específico não tem uma lei contra este método específico. Mas, em geral, é tão proibido quanto por exemplo, você serrar o cano de uma espigar de cartucho, não é isso. Mafioso usava, serrava para você poder acertar mais facilmente a curta distância. Isso é proibido da cana, você modificar a da cana. Né? E o cara fez exatamente isso, quer dizer, ele fez um crime com uma arma proibida. Mas se a proibição de arma funcionasse, o Brasil seria uma maravilha, porque o Brasil a proibição é total. Eu, quando eu era moleque, eu caçava. Meus 2 outros eram caçadores, um deles profissional. No interior de São Paulo. E 20 anos eu fiz São Paulo. E eu ganhei minha primeira espingarda de cartucho com 8 unidades. Ganhei espingarda de chumbiga. Nunca usei espingarda de chumbiga, eu fui direto do estivamento. Mas já atirava com 8, então? Já, sim, atirava com 8. Eu matava cobra, assim. Não ficar sem nada significativo, mas eu saía com medo do mato sozinho, com a arma. E isso era coisa não, toda a minha família tinha arma. Né? No interior todo mundo tinha. E aquele índice de criminalidade era baixíssimo. Né? Daí, quem começou com a proibição foi os militares. Inventaram essa coisa aqui, foi os calibres de uso privativo do exército. 45 é de uso privativo. 45 aqui é coisa de velho cagar, porque todo mundo só usa 44 Magnum, que é muito mais poderoso. Então, se você tem 45, é legal para brincar, aqui nos Estados Unidos, e lá é de uso privativo das Forças Armadas. Começaram com isso, daí o controle foi se tornando cada vez mais drástico, ao ponto de que 2 ou 3 anos atrás, quantas licenças de arma foram concedidas no Rio de Janeiro, no tinha 2. Nossa. 2 durante um ano. Então é quase impossível você ter uma licença. Sim. Então o povo está todo desarmado, só vê arma em filme, e todas as ideias deles sobre armas são de fantasia. Então eles imaginam que aqui, por exemplo, lá país muito desenvolvimento, e cara, os Estados Unidos tem 100 milhões de habitantes a mais do que no Brasil, e tem 6 vezes menos crimes com armas de fogo. Então é o contrário. Aqui, ó, as áreas aqui mais pacíficas são as mais armadas por exemplo que a Virgínia. A Virgínia é paraíso do comércio já. Nenhum estado é tão fácil de se comprar uma arma quanto a Virgínia. E aqui, para essa lista, quem tem esse batedor de carteiro, se ele bater uma mulher, é isso aí que acontece. Então, que discussão você acha que tinha que ser feita depois desse tipo de... Não tem que discutir, o povo já decidiu. Eu já decidiu, em acho que 2000, foi no governo do HC. Já que eu disse isso? Não, desculpa, eu tô falando daqui. Desculpa, eu me expressei mal. A discussão aqui, depois dessa... A discussão é essa, vocês proibiram a arma e adiantou alguma coisa. Você já viu bandido comprar arma legal? Isso não existe. Essa é uma pesquisa que... Quantos crimes foram cometidos com armas
legalmente compradas no comércio. Praticamente zero. É tudo arma roubada, tudo roubado. Você vê, o Fernandinho Beramar, quando ele foi preso, ele na Colômbia, ele confessou, anualmente, eu compro armas no Líbano e venho aqui para trocar para o pessoal da Farc 2 toneladas de cocaína por ano. Tipo, quanta arma dá para comprar com 2 toneladas de cocaína? É uma monstruosidade, ele traz isso todo ano, e ele é um só, não é os outros. Então, quer dizer, a entrada de armas ilegais no Brasil é um festival, um negócio impressionante. Os caras estão preocupados em proibir que o povo revolvinho de 6 tiros para defender a família. Que negócio é para defender a família? Eu sei, porque eu já tive isso. Eu fui uma caminhada de estrada para de Caxias. Eu cheguei lá e perguntei, aqui é um lugar violento e tal. Todo mundo falou, não, que tranquilo, tá? Era só tiroteio as últimas coisas. Mas eu percebi isso depois de me olhar para lá. Daí um vizinho meu me deu um revólver. Velho, estava em 32. E um dia apareceu 4 malandros daquele me invadiu, se eu tivesse armado, não chegou nem a ver que eu tenho. Eles viram que eu estava numa posição melhor que eles. Eu estava atrás da janela, eles já ali e foi embora. Então, também o pessoal não leva tanto o número de casos em que, isso não entra na estatística, casos em que uma arma defendeu a família contra o mundo. O que faz isso? As tuas armas aqui que você falou são praticamente todas de caça, mas Só você tem tem uma para definir o pessoal, mesmo as armas de que é uma caça. pistola. Sim, posso ver, posso ver. E a pistola 9mm, que é o padrão para defesa do nosso. E mesmo as armas de mão que eu tenho que olhar para você, elas são armas que servem de backup para uma caçada. São armas de molotov ali para o uso. Você não vai ficar dando tiro dentro da sua casa com 4x4 Magnum, ele vai furar a parede, vai matar a sua família inteira. Então, o normal é o 9mm, 20mm, coisa assim. Essas são. Eu não conheço nada de arma. Não, eu sei, mas que tipo de arma que é? Essa são armas de mão, são revólveres. Sim. E revólver e pistola. Pistola também. Revólver e tambor. Ele pega aquela ali para mostrar a primeira do tem que fotografar, calma aí. primeiro do essa aí. Oi? Essa aqui é uma arma especial para úteis. Essa é o Smith Wesson 500. Olha o tamanho da bala. Mas eu quero tudo na cabeça, coisa bonita. Isso é o que você chama de backup, né? Isso é backup. Backup para uma casa, né? Porque é o seguinte, curta quando você vai distância, caçar né? urso, o problema não é você matar o urso. O problema é você parar o urso. Se der um tiro nele, ele vai morrer daqui 10 minutos. 10 minutos ele come as principais. Então, né, tem um negócio, velho. Ele dei o tiro nele, forma de longa distância, tá? Ele vai morrer. Ele eu vou fazer, tem que ter alguma coisa para parar o bicho. Tem uns vídeos aterradores que o Olavo mostra o tamanho do é um prédio. Você tem que caçar o urso, porque o urso, assim, ele mata 20 vacas e come um. Nossa, Tem certos lugares mesmo que o urso marrom, se difícil encontrar aqui, só tem no espaço. Enquanto o urso preto, porque o urso marrom é muito mais perigoso, o urso maior, chega a 3 metros. Mas o urso preto, ele gosta de carne humana, especialmente de crianças. Então, no fim, acaba sendo mais perigoso. Com essa aqui não, eu acho horrível. Essa aqui. É medonho. Ela fez 2 cursos de tiro, eu devia saber. Ah, é? Mulher rezada, chamada mulher rezada. Lá na merda? Não, no Brasil. E isso é engraçado. O meu instrutor de tiro foram assaltar ele, ele se defendeu. E o sistema foi contra ele porque se defendeu. Não, às vezes você não pode me entender. Você tem que se deixar na Tem que entregar. Pega uma bonitona aí, velho. Eu fiz o curso, aí eu fiz a Essa reciclagem, aí eu fiz o Não, do meio. Essa aqui é linda.
tirar. Essa do gato também, abaixa sim, coloca na nossa. Eu vou tirar uma família favorita. Tem que estar aqui na. Aí depois eu faço um cachimbo também. O cachimbo eu fumo uma vez por ano, para muito trabalho. Não, sei, só pra foto. Esse aqui é o melhor verão do mundo. Fala esse. Esse é um francês, chama-se MELHORADO. Esse é a arma oficial da polícia francesa. Essa. Ele sabe a história de cada arma. Ele sabe onde que ela foi desfilada, pra que ele sabe sim. Aí conta de guerra. Não, apontar para você. Não apontar para mim. A guerra Assim, de das armas, do desenvolvimento das armas. Eu sorriso. Como é que se deve com mulher? MELHORADO, com L, um H depois do L. M-A-M-U-R-H-I-N. Então, esses revólveres aqui, eles param hoje. Mas para a defesa doméstica é até perigoso você usar isso. Então, o pessoal acha que eu estou aqui, dá a tua armada dos teus dedos, matar com o momento. Muita fantasia. Muita fantasia demais. Muita fantasia. Por que viver nos Estados Unidos? Por que você escolheu aqui? Não. Em primeiro lugar, porque no Brasil eu estava todo. Eu disse para ela, se eu ficar aí mais de uma semana, eu irei para o Pinel. Por quê? Você não tem ambiente para discutir nada com ninguém. Só tem idiota em volta dando palpites errados e você tem que explicar cada vez que tem uma vez a quatro. Você estava muito saco cheio, velho. Mas sabia tudo o que acontecia e acontecia exatamente do jeito que eu perdi. Isso foi 2004, 2004, 2006. 2005. Eu posso isso. Minha única esperança era nos meus alunos, mas meus alunos estavam progredindo muito bem, graças a Deus. Mas o que eu podia fazer por eles, eu posso fazer por internet, igualzinho, para não fazer diferença. E, além disso, teve a coincidência de que um amigo me apresentou para o Guilherme Apito Domingos, que era o presidente da Associação Comercial, e ele me convidou para ser correspondente dos Estados Unidos. Então eu falava, já, né? do Diário do Comércio, que era dirigido por um grande amigo meu, que era analítico. Então, eu vim para cá como correspondente do Diário do Comércio. Quer dizer, uma chance que ninguém teria. Você já veio para Virgínia? Eu vim direto para cá. Eu conheci essa região desde 86. Eu estava indo aqui e depois estudando história dos Estados Unidos. Aqui, a Virgínia é a mãe dos Estados Unidos. Tudo começou aqui. E aqui você ainda tem toda uma cultura de hospitalidade, de gentileza. Tudo coisa muito incrível. Você não encontra em outros lugares. O povo aqui, quando você muda para cá, você recebe como se você fosse um enviado do céu, certo? Essa aqui, ela tinha uma época, a gente não tinha igreja católica, a gente tinha uma igreja metodista, que é bem parecida com a católica do céu. E fui para lá porque o pastor, que era também velho do banco, me convidou. E ela frequentava muito o grupo das velhinhas, aquela coisa que foi, essa coisa toda. Ela frequentou o grupo das velhinhas há anos. Nunca ouvi uma fofoca. Você é capaz de imaginar velhinhas que você reúne para tricotar e não faz fofoca? Isso é só da Virgínia, pô. É verdade. Esses bolsos ali atrás são seus ou são do seu filho? Não, aqui esse material é tudo meu. Tudo seu? É. O que tem aí? Aqui são os três fundadores da filosofia, né? Platão, Sócrates e Aristóteles. E embaixo os três maiores americanos de todos os tempos, no meu entender, que é George Washington, General Lee e Ronald Reagan. Posso colocar? Esse é o Lee? É o Lee confederado? O outro comandante norte, né? Primeiro que ele estava cheio de escravos, esse aqui nunca teve escravo ali. Vamos colocar isso aqui. As coisas não são preto no branco, né? Não são tão. Quer botar os olhinhos aí? Coloca isso aqui. Bem, pelo menos se eles derrubarem todas as estátuas do Lee, você tem a sua, né? Não, eu não vou derrubar de nenhum. Já parou essa música, Já, não funcionou. Eu vou botar os três aqui.
Você veja como eram as coisas. O pessoal no Brasil também tem uma ideia 100% estereotipada do que foi a Guerra Civil. Eu te recomendo, tem um vídeo, The Great Debates, onde você tem dois historiadores, por coincidência os dois também pastores protestantes, sobre quem tem razão, sul ou norte. Eu ficava vendo esse debate, mas quando for no Brasil vai ter um debate desse mundo. Eu não sabia, pessoas que dominam o assunto de trás para dentro, são sérios, são honestos. Eu recomendo muito isso aí. Então só isso para ela. Então, dizendo entre outras coisas, o presidente dos Estados Confederados, ele era tão racista que ele tinha um filho preto adotivo ao qual ele legou seu nome e suas propriedades. Você imagina se Abraham Lincoln era capaz de fazer a presidência, ele queria mandar todos os negros embora para a África. E o general Grant, que tinha um monte de escravo. O general nunca teve escravo na vida e era contra. Seu comandante militar do sul. Dos fazendeiros sulistas, quantos tinham escravos? 6%. Será que os outros 94% foram para a guerra para defender o direito desse tipo de escravo? É muito absurdo. Ele era razão a outra, completamente. Ele não tem nada de ver. E a ideia de aproveitar os escravos como matéria de propaganda surgiu no meio da guerra. E o que o Lincoln fez? Aboliu a escravatura dos escravos dos Estados do Sul e deixou continuar nos Estados do Norte. Você tem bastante interesse por esse período da história? Muito. Eu lembro um bocado de coisa. Um dos motivos de ir para cá para estudar isso. Uhum. Ali também. Eu sou amarelo, tenta tomar esse. Me dá um segundo só, Vivi. Eu também estava pensando nisso. Vamos ver sobre aqui. Desligar. Ligar. Melhor? Para eliminar os Você vê que coisa, né? Eu comprei esses Estados Unidos e queria um estado do fundador do Brasil, que é muito fácil. Não tem no Brasil de jeito nenhum, mas não aparece. Ele falava Zé Bonifácio, que é o nosso founding father. E daí os alunos decidiram fazer um filme sobre ele. E para fazer o filme, daí mandaram fazer um busto. E pela primeira vez apareceu o busto do Zé Bonifácio. Sensacional. Vivi, faz a foto do busto do Zé Bonifácio, que não tem no Brasil. Vou fazer. Quer botar ele aqui também? Pode ser, quer? Então põe. Seria sensacional. O único busto do Zé Bonifácio que apareceu no Brasil. Você sabe que o meu marido está lendo aquela biografia que saiu agora do Zé Bonifácio. Ah, é? É. E ele falou, a gente estava comentando justamente isso, como aqui... Eu coloquei ele bem centralizado e abri um pouquinho assim de trás. Como aqui eles têm esse culto, né? O founding father. Essa é outra coisa. Aqui, todo garotinho lá leu algum texto de Jefferson, história comunista do Washington. No Brasil, só fizeram uma edição das Horas Zero de Passo pela Prefeitura de Santos, em 1950, que custava uma fortuna, 3 volumes desse tamanho, e sumiu no mercado. Então você não tem acesso às ideias do cara que criou o país, meu Deus do céu. O que você acha disso? É o que eu estou falando, o Brasil não tem mais só um militar. Dá um sorrisão aí, Olá. Dá um sorriso. Sorrisão, vai lá. E esse camarada Zé Bonifácio, intelectualmente, ele é maior do que todos os founding fathers. É de longe. Inclusive, como cientista, ele é um geólogo, é uma inteligência extraordinária. Ele é a biografia dele, pelo que ainda é a biografia padrão. Um aluno meu que está trabalhando isso, ela está no guia.
mais um pouquinho. E aí o Paulo Ventura está fazendo O Paulo Ventura o filme sobre Eu tinha 5 graus de desinfecção. Eu fazia isso. Quer dizer que o trabalho dele, a geração já... Agora, isso é uma coisa incrível, porque eles me encontraram retratos dos amigos que pudesse mostrar o filho dele. Então, ele baseou a fisionomia no ator do filme. O que não está parecido. O qual, veja você, nunca tinha trabalhado de teatro na vida. Ele era um coronel de bombeiros, diretor do coronel médico de bombeiros, diretor do hospital de bombeiros, e meu aluno durante muitos anos, Paulo. E pegaram o Paulo para filmar e o homem se revelou um talento. Aos 60 e tantos anos de idade. Você pode me falar o nome da pessoa? Não, a estátua. A estátua não foi o mesmo que fez a Folha? Não, foi uma moça, não sei o nome dela. Esqueci o nome dela. A gente pode te passar depois, o Mauro. Agora, o que é importante é que os primeiros trabalhos de São José Bonifácio estão sendo feitos por alunos do Olavo, Rafael Nogueira e o Mauro Ventura, que é um... cemitérios, que é a coisa mais injusta. Você vai construir um país e você despreza o fundador? Não é isso. Fica fazendo oba-oba do Lula, do Luciano Huck, fala uma atriz dessas modelos. Do zumbi? Zumbi que nem existiu. O ar. Não é possível. A piscina dele? José Lins? Um dúvida aí que apareceu pra mim. Juliana Paz? Juliana Paz. Juliana Paz, que eu tenho nem sei o que é. E o fundador do país é lá para trás. Você vê o que aconteceu com o negócio do Otto Maria Carpo. O Otto Maria Carpo é um ídolo da esquerda. Um dos primeiros fundadores do movimento. Ele tinha apoiado o derrubado do candidato. Mas quando ele viu levantar tudo na direção, ele está por hora, ele começou a ser cacete, na hora do corredor. Então virou um ídolo da esquerda. Quando ele morreu, enterraram o cara e esqueceram. Ele escreveu a melhor história da literatura do mundo. E uma sucessão de ensaios literários absolutamente. Fui eu que tirei essa coisa do lixo e publiquei de novo. Daí a vida. Né? Bom, eles não podiam deixar de oficiar, o cara com a literatura de livro. O que eles fizeram? Bom, eu colecionei os textos, fiz 700 notas de rodapé e uma introdução de 100 páginas. E o Roberto Dini disse que a melhor coisa que tinha sido feita sobre o Carvalho. Mas a maioria noticiou o livro sem dar o nome do preparador da edição. O livro se fez sozinho. É incrível. Eu não ligo para isso, eu estou um pouco lixando. Eu só comecei a atuar quando eu já tinha certeza. Então eu não precisava mais da página atual, eu sei quem eu sou, estou satisfeito. Eu trabalho na ditadura, eu quero saber de Deus, eu vou seguir. Só comecei a atuar politicamente quando eu tinha certeza disso, porque senão os outros não pensam fraco. Então os caras acham, vocês vão falar bem, eu vou ficar triste. Pô, bicho não. Aquela da outra pessoa também? Também. Essa é a história. Conta. Sabe a história do nosso amigo? Não, da Guadalupe eu sei, mas eu queria saber a sua história. Não, eu não tenho muita história, só li os livros a respeito e estou fascinado por isso. Eu gostaria muito de ver o original. Pode ter até na catedral. Você é religioso? Não. É. O que você é? De certa maneira, assim. Católico? É. Mas frequente, não? Assim, frequenta a igreja? Nossa, uma pessoa que foi muito toda semana. Toda semana? Isso todo dia? À noite? Quem ensinou? Você? Eu, ela, quem tira aqui. Agora ela está aí. Qual que é o peso da religião na tua vida? Não. O cristianismo aqui tinha um filósofo, e no Lei de Norte ele disse:
Só o cristianismo é absoluto, tudo mais é relativo. Mas não tem. Só parece a religião, eu não sei se isso é religião. A religião deve se aplicar a várias. E eu não me interesso absolutamente em doutrina de religião. A essência do cristianismo é confiança que você tem uma pessoa, não a crença que você tem uma doutrina. Porque ele fez isso que fez, morreu, e a doutrina começou a aparecer séculos depois. Começaram a alimentar aquilo, etc. É claro que tem que fazer isso, tem que traduzir, de certo modo. Mas o essencial não é a doutrina, é a vida, a paixão, a morte, a ressurreição e o nascimento de Cristo. São fatos que aconteceram. E a fé se entende, se você procurar, cada vez que aparece a palavra fé, é a fé na pessoa, não na. Então é isso que tem a fé. Então aqui tem que dizer que sua fé. Eu confio na palavra nas promessas nas suas virtudes. Não numa doutrina. A doutrina pode traduzir isso de vida mesmo. Então, eu acho que doutrinas religiosas ela só serve para alimentar discussões idiotas. O essencial ali é isso. E se você faz coisas e isso vai fazer certo, confiar nisso é a fé. Isso é tudo. O resto só é feito. Mas o fato de você ir à missa toda semana, assim, ele não disse que quando ele partiu o plano, ele disse fazer isso, ele está mandando fazer, então ele vai lá e faz. Então você não vai pela doutrina, você vai pelo. Eu vou pela Eucaristia, que é o que ele mandou fazer. Mas nós somos cristãos, não temos um homem e o próprio Deus, ela vai cumprir na inteligência de Deus. Então, ele é sempre o próprio Deus. São todas as ideias que você discute, todas, você todas você muitas vezes são contra, querendo usar o material do próprio Cristo. Olavo, eu vou pedir desculpa, mas eu vou ter que perguntar sobre isso, sobre essa polêmica envolvendo a tua filha, a Heloísa. Essas acusações que ela escreveu essa carta. Eu estou negócio, ela disse que eu ameacei os meus filhos a falar nada. Eles dizem que eu não fiz isso. Então, tem a alegação do crime, você vai mandar para a vítima, em primeiro lugar. O seu filho falou, ele não me ameaçou nem de chinelo, não. Dizendo, não, você falou, mas assim, eu não entendo explicar nessa parte. Nessa parte. Ela sempre foi assim. Ela sempre foi. E atualmente ela não está brigando. Ela brigando com toda a família. Ela, inclusive, disse que aceitou o dinheiro que tem que pagar o aluguel da mãe. A mãe está foragida. A mãe explodiu dela porque ela queria bater na mãe que a mulher que está aí. Decreto na cadeira de rodas. Os irmãos ela fica acusando. Outro dia disse que a cunhada recebeu dinheiro indevidamente do Bolsa Família. Mas eu tenho a prova que ela não recebeu um tostão. Está falando do horror dos irmãos. Pirou a cabeça. E tá. Não, pirou, mas está mostrando uma maldade. E daí apareceram os fofoqueiros tradicionais, os elásticos, família elásticos. Em on, o que você pode falar sobre essa polêmica? On the record, o que você pode falar? Assim que você pediu para não. Isso não é todo isso aqui. Isso aí está controlado, vai direto à polícia. Não, mas você falando em relação, acho que se apresentaram para o depoimento dela. Não, pode sobrar para ela. Se sobrar para ela, se ela acabar indo para a cadeia, para isso, ela não tem nada a ver com isso. Não, a minha pergunta é como é que você... A lei foi falando pergunta que pode ser gravada. Não, o que eu estou perguntando agora para você, o que eu posso publicar sobre isso, qual é a sua resposta em relação às acusações dela? Não, eu tenho que responder essa pergunta. Eu não respondi isso nunca na minha vida. Minha coisa de coisa absurda, que eu comi os fetos dos meus descendentes, e uma hora eu falo, comi todos. Digo assim, se eu comi todos os meus descendentes, como é que essa aí está falando? O que eu estou fazendo aqui, né? É uma coisa assim, isso foi uma barrigada da história da Bíblia brasileira. Quando o pessoal da Veja acreditou, agora a Veja se apressou em publicar o testemunho dos filhos.
Pelo menos isso me informaram, mas isso à frente. É uma regra, porque qualquer pessoa que ouve o que das declarações percebe que a coisa não é na mesma hora. Mas eles já não tem esse tiro assim. Você tem que acusar o Olavo, acusa uma coisa verossímil. Né? Mas ela tinha essa, do negócio dos fetos. Tinha a coisa do abuso, que você não teria feito nada em relação ao isso é outra coisa. Para você acusar alguém do omisso perante um crime, você tem que primeiro provar que o crime aconteceu. Né? E caralho, de crime é esse? Quem foi que foi? Quem fez? Eu não sei. Eu suspeito que tenha acontecido realmente. Porque tem um parente nosso que abusou de uma menina toda. Então se abusou dessa, não ele passou para terra, mas também, dado uma passadinha, porque no fim ela diz, não foi um abuso sexual, ela fez uma passadinha. Mas você nunca soube, ela nunca tinha te falado. Se fosse esse cara, não fui eu que isso não acontece. Porque o cara está surdo e sério, não quer dizer, ele não presta. Ele é ainda pior do que a eleitor, mas eu não quero falar nada. Eu vou falar do homem surdo e sério, decreto, tá? Embora tenha a minha idade. Esse sujeito, ele abusou da menina 14 anos, ela veio me contar. Eu fui na casa dele e enchi a cara dele de porrada. Ele não é a pessoa que eu gosto. Você imagina se ele mexesse com a minha própria filha, se eu ia encobrir isso, aí eu ficar omisso. É esse cara. Só pode ter sido isso. A minha última pergunta para você. Olavo tem razão? O que você responde? Ter razão é a minha profissão. Eu estou aí para ter razão. Nem sempre tem, mas em geral eu estou aí para isso. Eu não estou aí para defender uma corrente política. Não, eu estou ali para ter razão. Para investigar a coisa melhor que eu posso e dizer os fatos, tal como eles aparecem. Dentro do encalhamento lógico que parece. Essa é a função da filosofia, é essa. Ter razão. Você tem alguma dúvida? Por quê? Você tem alguma dúvida? Antes, sim, claro. Todo o processo de investigação. Eu ensino isso muito. Você precisa ter uma tolerância com o estado de dúvida. Porque às vezes ele pode durar 10, 20, 30 anos ou a vida inteira. Mas se você não tem, você quer logo uma resposta que você possa se apegar e defender, você nunca vai encontrar o verdade, né? Mas hoje você disse que você não tem mais dúvidas. Ou tem ainda alguma dúvida? É claro que tem. Ué, sem a dúvida não dá para você investigar nada. Eu estou acabando de dizer para você. O pessoal do Bolsonaro falou, não tem ideia de que tem a cabeça do Bolsonaro. Esse é um exemplo. Então, se você afirma que aquilo que ele analisa profundamente tem você tem razão. Né? Bom, eu acho que na maior parte das coisas que isso eu acho. Você se dedicou, né? Mas menos nesse material político do que no que eu damos tudo. Porque as situações políticas são muito voláteis, né? Podem mudar de outra noite, e que você produz para dar outra coisa. Mas, em geral, eu dou ali a margem de possibilidade. Ok. Te agradeço, Olavo, pela paciência, pelo seu tempo. Agora eu vou tirar foto. Eu acho que ela vai querer tirar algumas fotos além daqui, se você puder um pouquinho.